alegria, uma satisfação enorme estar aqui para celebrar um momento como esse, né? Que o Senhor tem nos proporcionado, tão glorioso. E em 2001 eu me formei no Rema, que na época não era Rema, era Escola Bíblica Rema Brasil. E assim, o Rema para mim foi tão importante, tão grandioso, é como o mar vermelho que se abriu para mim. Que quando eu fiz, desejei que a minha irmã e o meu cunhado fizessem, a Ana e o Boni. E nós decidimos abrir mão de tudo lá, da família, da convivência com os irmãos na igreja, que nós tínhamos assim uma conexão muito grande, e viemos para cá por uma obediência a Deus, para eles fazerem o Rema. E viemos com a expectativa que ficaríamos aqui 2 anos. Mas com o passar do tempo as coisas foram mudando. E quando nós chegamos aqui, assim que chegamos, chegamos no começo da semana, numa quinta-feira, tinha uma reunião lá na casa da minha irmã, na casa da Ana. E eu não sabia que quem dava essas reuniões lá, né, quem levava essa palestra, a palavra lá, era o pastor Janduí. Quando a gente menos espera, se encontrou com ele e com a Eliane. Então, pra gente, com o pastor Delfim e a Rose, então pra gente foi uma surpresa gigantesca. E no meio de tudo aquilo, ele trouxe uma palavra, a gente se conheceu. E no final, ele disse assim: eu quero orar por vocês. E a gente foi para receber a oração, claro. E no momento dessa oração, eu lembro até hoje o que ele falou. Ele falou assim, que nós estávamos aqui e que não era só por 2 anos, que Deus tinha mais coisas para nós fazermos neste lugar. Mas só que nós não tínhamos muito entendimento, éramos novos na fé, não conhecia muito da palavra, tinha feito Rema, então estávamos afogueados por esse motivo. E fomos ficando. Daí, com mais ou menos um ano, durante um ano, tudo foi andando muito rápido. Durante um ano, ele também dava uma assistência para uma família aqui, que ficava do lado da igreja, na rua, na Morato Coelho. E ele dava uma assistência lá na quinta, e na terça ele vinha para aqui. E nesse meio tempo, Deus foi dando para ele comandos, Deus foi dando para ele direções, e Deus falou para ele a respeito de Pinheiros. E nesse meio tempo, no meio de tudo isso, foi quando começou o trabalho no buffet, que era aqui no buffet. E isso durou o quê? Acho que dentro de 6 meses. E estávamos nós lá no buffet. E tudo era muito novo, porque nós saímos de um lugar muito pequeno, de Boas Novas. E era muito pequeno, era uma rua que subia e uma rua que descia. De repente, nós nos achamos numa cidade como essa, gigantesca, mas Deus é tão bom que, além da minha irmã, né, e da minha família, que estava aqui, alguns da família, o Senhor nos deu essa família. E daí o Senhor formou assim uma conexão, sabe? Com o pastor Janduí, com a Eliane, com o pastor Delfim e a Rose, que foi algo assim que a gente achou que era 2 anos, e fazes 17 anos que nós caminhamos juntos. Então isso assim é algo que não tem preço. E no meio disso aí, ele nos convidou para fazermos parte do corpo diaconal. Então a gente tem o privilégio e a honra de fazer parte desse ministério. E fomos a primeira turma, né, que ele convidou, fomos mentorados por ele, isso é uma honra muito grande. E nesse meio tempo ele marcava reuniões em lugares diferentes, como em Guarulhos, às vezes aqui em Pinheiros, na casa dos irmãos. E para a gente era um desafio muito grande, porque nós não conhecíamos nada, não conhecíamos nem as sinalizações de trânsito, praticamente isso. Então foi um desafio muito grande. A gente tinha a Júlia pequenininha, deixava com a Carol, que era uma adolescente, e a gente ia chegar em casa meia-noite às vezes. Mas eu vou falar assim, algo que foi como um divisor de água para as nossas vidas. E por aí começou o tratamento de Deus. E Deus foi nos moldando, nos lapidando. E sempre o pastor, ele é um homem de fé, ele é um homem de visão. E ele sempre falava do que nós vivemos hoje. Ele já falava. E no meio de tudo isso, como a gente era assim, tinha uma mente pequena, e não tínhamos muito conhecimento a respeito de fé, de confissão. E ele falava que disso que nós vivemos hoje, e eu pensava comigo mesmo, como assim? Num lugar desse, um bairro como esse,
E eu morava na periferia e eu falava, meu Deus, como que isso vai acontecer? E eu fui vendo que tudo quanto ele falava ia acontecendo, inclusive as nossas vidas. Eu fui vendo a mudança de estar caminhando com ele, as coisas que foram acontecendo. E não só na nossa vida, na nossa família e na igreja. Eu lembro que na época do Rema, quando começou o Rema, eu auxiliava a Eliane como vice-diretora, ela era diretora e eu auxiliava como vice. E eu saía de casa 2h30, 3h da tarde. Eu deixava minhas 2 filhas em casa pequena e eu vinha para o Rema. E nessa época, nós trabalhávamos na cantina, trabalhávamos na limpeza, trabalhávamos na secretaria, trabalhávamos na tesouraria, em todo lugar nós estávamos envolvidos. E o Ademar, interessante, o pastor dava aula fora, né? E o Ademar, o pastor saía, e como o Ademar não sabia, não tinha muitas habilidades para mexer com som, essas coisas, o pastor deixava tudo escrito num papelzinho, como fazer, porque naquela época era fita cassete. Então eu deixava tudo escrito, o que tinha que fazer, onde tinha que ligar, como tinha que desligar. Então nós abríamos o prédio e fechávamos o prédio. Servia na cantina, servia em todo lugar que fosse preciso, porque há uma alegria no servir. Então servir a Jesus e servir aos irmãos, servir a igreja é algo que está no nosso coração e é algo que não tem preço. É algo gratificante e maravilhoso. Ter uma vida de servo, ter uma vida para servir, porque Jesus é o maior exemplo de servir. Então isso está no nosso DNA, está no nosso coração, e a gente só se alegra e está feliz quando estamos servindo a Cristo e ao corpo de Cristo. E uma coisa assim que me marca muito é que o pastor sempre começa a declarar antes de ver. E tem um louvor que desde o começo que ele louva: quando não existia eu vi, contra todos os ataques, contra todas as coisas eu criei. Então sempre ele me leva a ver que na frente é algo que está assim preparado por Deus para você e para mim, que nós precisamos atentar para isso. Porque quando ele falava da plataforma que tinha 40 metros e a gente olhava, não tinha lugar, não tinha o chão, não tinha nenhuma, vamos dizer assim, probabilidade de isso acontecer num lugar desse. E de repente nós nos encontramos em um lugar que a plataforma tem 75 metros. Então isso é algo que nos deixa encorajados a caminhar, a perseverar e a continuar nessa caminhada de fé, crendo que existe um Deus que vê além do que eu e você vê, e que quando Ele está na frente, quando Ele é o Senhor do negócio, o barco vai muito longe. E a gente somos muito gratos a Deus por estar aqui, por fazer parte dessa família e saber que o melhor de Deus ainda está por vir. Deus tem dado acréscimo, Deus tem feito grandes coisas, mas sabemos que o melhor está por vir, porque chegou o tempo, né? Como Deus tem falado, chegou o tempo de restauração, de restituição de todas as coisas. Então vale a pena colocar os nossos olhos na visão, colocar os nossos olhos na meta que é Jesus e caminharmos firme olhando para Ele, porque nós vamos muito longe. Tem uma frase quando fizemos a escola do ministro que o ministro falou assim: você quer ir rápido, vá só, mas você quer ir longe, vá junto. Então nós estamos juntos aqui para fazer com que essa obra cresça, corra e avance na proporção da perfeita vontade de Deus. E nesse tempo ele falava, né, a respeito dos músicos, do louvor, que era só ele e Eliane que louvava, mas ele falava do louvor. Um louvor com 20 pessoas, um louvor que ia ter guitarra, que ia ter bateria, porque não tinha instrumento, o único que tinha era o violão que ele tocava. E quando nós saímos do buffet e fomos para o hotel, lá já tinha uma guitarra, já tinha um violão, já tinha 2 tocando. E nessa época já tinha o Tiago e o pastor Delfim, que estava lá dando uma assistência, e o Tiago tocava. Mas nessa época também, que não faz tantos tempos, mas que já faz um bom tempo, já passaram 15 anos, ele falava a respeito de câmeras, que ele via uma câmera aqui, uma câmera ali, outra ali, que havia uma sincronização de câmeras, e a gente ficava pensando, mas hoje não tinha nem foto, nem câmera fotográfica assim, normal tinha para bater foto, e a gente ficava pensando, mas como isso? Como isso? Mas ele tinha a visão no lugar certo, focada no Senhor. E com o passar do tempo, saímos do hotel porque o número de pessoas, conforme foi declarado, ia aumentando, foi crescendo,
fomos para o prédio do Rema. Chegando lá, era um lugar obscuro, era um lugar que ninguém queria ir, era um lugar que ninguém dava nada por aquele lugar. Mas os desafios, eles são grandes, porque a obra é muito maior. E chegando lá, o pastor enfrentou isso de boa, foi com a fé, porque a fé é o escudo. E ele foi em fé e nos ajudou a caminhar em fé para que aquele lugar fosse mudado. Como ele sempre fala, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Era um lugar feio, era um lugar escuro, mas se você for lá hoje, você vê que é um lugar que brilha e é um lugar que transmite vida. E chegando lá, a gente regaçou as mangas, os homens, as mulheres, e nós ia fazer mutirão, e a gente arrancava aquelas coisas pretas da parede, tirava aquelas coisas que era totalmente fora do comum para a gente. E com o tempo fomos trabalhando e ficou um trabalho assim maravilhoso, que hoje quando você olha, os seus olhos enchem de alegria, porque você vê o trabalhar de Deus. E lá ficamos, mas a confissão de que ia crescer e de que não ia mais caber continuou. E há 4 anos nós saímos da Padre Garcia Velho e viemos para aqui, para Lacerda Franco. E aqui a gente tem visto, né, o tamanho, a imensidão, e ver tudo isso que foi gerado em palavras, foi gerado em confissão, que nós não víamos, porque a gente ainda estava bem para trás, ele já estava vendo lá na frente, como ele hoje fala que vê 2025, 2030. E a gente às vezes está andando em passos lentos, mas o Senhor disse que nós vamos andar em passos largos, não é verdade? Então assim, isso é algo que nos motiva a caminhar e a ter uma vida de fé. E lembro também, quando começamos, que tínhamos uma caixinha de som. Era uma caixinha de som que dava nessa caixinha era colocada para um violão e para um microfone, que era o único que tinha. E assim, aí a gente tinha as cadeiras, quando nós fomos para o prédio do Rema, eram cadeiras de plástico. Mas existia, o pastor sempre falava que desejava uma cadeira confortável para que a gente escutasse a palavra da forma como é o melhor. E nesse meio tempo foi decidido que nós, cada família, traria uma quantia que desse para comprar a sua cadeira e a cadeira da sua família. Então a gente juntamos e houve uma disponibilidade tão grande da igreja, dos irmãos, que deu para comprar e ainda sobrou. Compramos cadeira que passou da quantidade, porque houve generosidade no coração das pessoas, elas abraçaram e entenderam o propósito. E eu também lembro que em algumas vezes que precisava de reforma, e não tinha, porque não tinha, que era poucas pessoas, e várias vezes o pastor vendia o carro e colocava na reforma da igreja, e ele fazia isso com o coração. Isso foi nos ensinando a nos desapegar do nosso eu, que as coisas que nós temos, quando dizemos que é para o Senhor, é do Senhor. E eu vi isso várias vezes. Isso me trouxe um ensinamento, isso me trouxe crescimento, de não viver para mim, mas viver literalmente envolvida e para as coisas de Deus, porque isso traz um despertar, isso traz um encorajamento, isso nos ensina a viver como Jesus, que tudo que ele tinha era do Pai, tudo que era do Pai era dele. Então assim, isso é algo que vai nos dando um abrir do leque para que nós possamos desfrutar. Hoje, quando nós vemos uma igreja nessa proporção, ele falava muito também a respeito do DI. Uma coisa que é maravilhoso é o tanto que ele preza pelo DI. E ele falava que ia ter DI, né, para todas as faixas etárias das crianças. E ele faz isso com muito zelo. E nós, na época, era uma salinha pequena, eu acho que era 3 por 2,5. E nessa época, o piso dessa salinha era de madeira, uma madeira bem antiga. Não tinha ar-condicionado, era um ventilador que ficava o tempo todo fazendo um barulho enorme. E não tinha berço para as crianças nessa época. E assim, e nós ficávamos também lá no DI, que esse lugar era o DI. E nós ficávamos lá com 4, 5, 8 crianças, dependendo da quantidade que tivesse, nessa salinha. E ele chegava lá e ele dizia: eu vejo uma sala com ar-condicionado, com uns armários, com um berço. E a gente ficava mais uma vez se perguntando como, porque era algo que estava diante dos nossos olhos naturais, era algo que estava longe, mas estava bem perto.
porque ele estava agindo em fé. E fé traz à existência as coisas que não são. E esse DI, ele era muito interessante, porque tinha crianças de 0 até 5, 6, 8 anos, era tudo no mesmo lugar. E isso foi em 2003, 2004, 2005, em 2008 já existia um berçário. Existiam salas diferentes para várias idades. Então isso foi algo assim que mexeu muito comigo, por ver o andar e o passar do tempo, como que as coisas foram acontecendo. E o interessante de tudo isso é que nós éramos um grupo de, vou colocar assim, eu não tenho uma quantidade exata, mas de 30 pessoas. E quando terminava, né, o culto, o pastor falava assim: e hoje quantos temos? Aí o irmão Aníbal falava, sempre lá de trás, ele falava: hoje temos 200. No próximo ele falava: e hoje temos quanto? Aí ele falava 300. E hoje 430. E hoje 800. Então todas as vezes existia uma declaração de fé. E o pastor Janduí, nessa época, era ele que fazia o louvor, era ele que fazia a oferta, era ele que ministrava, era ele que colocava as mãos sobre os enfermos, ele fazia de tudo nessa época. Eliana era quem louvava. Interessante, né? Eliana louvava. O Ravi passava os louvor no retroprojetor, que na época não era como hoje. Então, assim, era todo mundo era envolvido, cada um fazia uma coisa. E eu nunca esqueço o pastor Janduí tocando e cantando: Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim.